Fala aí, pessoal. Sou o professor Lucas Sequinel. Estamos aqui hoje para mais uma aula de história e nós vamos falar sobre o período regencial brasileiro. Durou de 1831 até 1840. Foi aquele período, entre o fim do primeiro reinado e o início do segundo reinado. Mas também teve vários acontecimentos, muita revolta, movimentos internos. Então, sim, é uma temática de bastante interesse da história do Brasil. Lembrando que começa, com a abdicação de Dom Pedro I, que retorna a Portugal, depois de episódios, como a Noite das Garrafadas em Minas Gerais, protestando aí contra todas as atitudes de um imperador que parecia pouco flexível e muito centralizador. Bom, vejamos, nós tivemos então primeiro momento, uma regência trina provisória. Durou apenas 2 meses, Francisco de Lima do Exército, Carneiro Campos era um conservador e Nicolau Pereira representava os liberais. Durou de abril a maio de 1831 e buscou estabelecer a paz interna e também a anistia aos revoltosos. Bom, depois desse primeiro período curto de 2 meses, nós passamos para a regência trina permanente, de 1831 a 1835. Primeira composição foi Francisco de Lima, Braulio Muniz e Costa Carvalho. Caráter mais liberal, menos conservadora, objetivo de combater as revoltas internas aqui do nosso país. Como outro ponto a ser citado, nós tivemos os grupos políticos, os partidos que existiam nessa época. Existiam 3 partidos, os exaltados, os moderados e os restauradores. Bom, em 1831, o governo criou a Guarda Nacional. E podiam participar com as pessoas que tinham entre 21 e 60 anos de idade e com renda atual de pelo menos 100 mil réis. Essa renda anual ela era verificada até para ser um movimento aristocrata, claro. Nesse período, o governo também entregou aos fazendeiros mais ricos a patente de coronel da Guarda Nacional. Então, na verdade, tudo era movido pelo dinheiro, o interesse estava todo envolvendo sempre o dinheiro. Bom, o objetivo era sempre conter essas agitações, as revoltas, que começaram desde o fim do primeiro reinado. Então foi criado o Ato Adicional de 1834. O que seria esse ato adicional? Instituição de uma regência una, com um regente por 4 anos no cargo. Suspensão do poder moderador, que antigamente existia nas mãos de Dom Pedro I, e a criação de assembleias legislativas provinciais. Lembrando que na época no Brasil nós não tínhamos estados, mas sim províncias. E esse ato adicional, é claro, visava dar o poder e o direito às províncias de criar algumas leis e também decidir sobre impostos e também gastos. Ou seja, daria autonomia. Bom, no final das contas, a gente tinha ali a questão dos partidos, que o professor mencionou ali o nome deles e tal, mas quais eram os grandes objetivos, os valores de cada um? Os restauradores desejavam a volta de Dom Pedro I. Os exaltados queriam uma república, assim como os vizinhos latino-americanos. Já os moderados gostariam de um modelo monárquico, ou seja, a manutenção do modelo que existia. Com a morte de Dom Pedro já em Portugal, os restauradores acabaram sendo dissolvidos. Os exaltados acabaram enfrentando então os moderadores e perderam. Qual partido sobrou? Os moderados. E os moderados, por sua vez, se dividiam também em 2 grupos, liberal-progressistas e conservadores regressistas. Bom, chegamos então ao primeiro regente, de fato. A regência de Feijó durou de 1835 a 1837. Várias revoltas bem famosas ocorreram, como Revolta dos Farrapos, Cabanagem, Malês e Sabinada. Sofreu grande oposição dos regressistas e abdicou em 1837, ainda sem concluir o seu mandato. Depois dele veio Araújo Lima, de 1837 até 1840. Combate às revoltas, como todos os outros anteriores, anulou o ato adicional de 1834 e tirou os direitos das províncias de fazer leis e também de praticar impostos e controlar gastos. Bom, a disputa entre regressistas e progressistas continuava ferrenha, e a solução para conter as revoltas seria o golpe da maioridade praticado junto com
articulando, né, para que Dom Pedro II assumisse o poder. Isso ainda em 1840, claro, né? Bom, no final das contas, quando a gente falou dos movimentos rebeldes, das primeiras e principais revoltas, é interessante nós citarmos a data e onde elas ocorreram. Malês foi em 1835, Salvador, Cabanagem em 1835 a 1840 no estado do Grão-Pará, onde hoje é o estado do Pará. Nós também tivemos Farroupilha de 1835 a 1845 entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, começando no Rio Grande do Sul e partindo para a República Juliana, que seria, né, proclamada República Juliana, que era Santa Catarina. Sabinada em 1837 a 1838 na Bahia, e a Baianada em 1838 a 1841, né? A Balaiada, né? Falei Baianada, Balaiada, perdão. Foi no Maranhão em 1838 a 1841. Perdão aqui pelo deslize, né? Bom, no final das contas, todas essas revoltas acabaram, né, acometendo o Brasil de norte a sul. Mas, no final das contas, todas essas revoltas tinham um objetivo em comum, que era a maior autonomia para as províncias, né, e uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor para os brasileiros. Bom, o destaque sempre fica, né, para esses movimentos revoltosos, porque na realidade toda essa luta era uma luta legítima, era uma luta porque o povo brasileiro, né, convalescia dia após dia de acordo com a troca dos regentes, nada mudava, né? Bom, no final das contas, para controlar todas essas revoltas, foi então dado o golpe da maioridade e no final das contas, quem assumiu aos 15 anos de idade foi Dom Pedro II, dando início então ao segundo reinado, mas aí é um tema para outra aula. Muito obrigado pela atenção, essa foi uma videoaula simples, tratando dos principais pontos que envolveram a história do período regencial no Brasil. Muito obrigado pelo seu like, compartilhe e curta esse conteúdo e valeu!